Hoje estou aqui para poder te dizer: perdão, meu Senhor, não compreender tudo que disseste sobre a luz da razão. Jesus, meu irmão, eu não podia entender. Estava mergulhado na vaidade e no orgulho, esse profundo mergulho, eu não iria voltar. Do mar das ilusões o meu amor te tirou, minha visão limpou, ao mundo eu quero gritar: o meu coração, tua morada vou fazer, pra quando eu me sentir sozinho, no teu amor, no teu carinho, eu poder me fortalecer. Do meu coração, para sempre irás morar. Quando a tristeza me envolver, angústia querer me vencer, conforto em ti irei buscar. Estava mergulhado na vaidade e no orgulho, nesse profundo mergulho, eu não iria voltar. O mar das ilusões o teu amor me tirou, minha visão limpou, ao mundo eu quero gritar: do meu coração, tua morada vou fazer, pra quando eu me sentir sozinho, no teu amor, no teu carinho, eu poder me fortalecer. Do meu coração, para sempre irás morar. Quando a tristeza me envolver, angústia querer me vencer, conforto em ti irei buscar. Se a vida que vivemos vem de Deus como um grande presente, nós temos que aceitar a tudo e compreender o amor de Deus e ter em nossa mente que devemos caminhar. O que pra nós parece ser problema é pura consequência e ficará gravado em nossa vida como experiência. Isso tudo irá nos ajudar. Até as rosas com sua beleza trazem seus espinhos, elas que pra nós traduzem amor e carinho. Deus assim quer nos mostrar que somos flores de um lindo jardim, onde orvalhos de luz sobre nós vem repousar. Somos estrelas caídas do céu, resultado do amor que Deus quer neste mundo ver brilhar.
Se a vida que vivemos vem de Deus como um grande presente, nós temos que aceitar a tudo e compreender o amor de Deus e ter em nossa mente que devemos caminhar. O que pra nós parece ser problema é pura consequência e ficará gravada em nossa vida como experiência. Isso tudo irá nos ajudar. Até as rosas com sua beleza trazem seus espinhos, elas que pra nós traduzem amor e carinho. Deus assim quer nos mostrar que somos flores de um lindo jardim, onde orvalhos de luz sobre nós vêm repousar. Somos estrelas caídas do céu, resultado do amor que Deus quer neste mundo ver brilhar. Nós somos a chuva a regar nossa terra, fazer a semente do bem germinar. Então que possamos fazer neste mundo de Deus, fazer a paz reinar. Nós somos a chuva a regar nossa terra, fazer a semente do bem germinar. Então que possamos fazer neste mundo de Deus, fazer a paz reinar. Nós temos que fazer a paz reinar. Um minuto é gota no oceano do tempo que transforma a hora em mês. Muitas semanas somam anos, muitas sementes um jardim. Quantas estrelas tecem uma noite só. Nossa vida é pouco mais que um sonho, um ponto entre antes e depois. Mas ela é parte do universo, os versos na mão do Criador. Nenhuma ovelha ou viva, o nosso bom pastor. Nota por nota uma canção, a primavera em cada flor. Tantas pequenas coisas formam um grande amor. Com toda a vida pra viver, bastam segundos pra você dar num sorriso amigo a luz do amanhecer. Nossa vida é pouco mais que um sonho, um ponto entre antes e depois. Mas ela é parte do universo, dos versos da mão do Criador. De nenhuma ovelha ouvida, o nosso bom pastor. Nota por nota uma canção, a primavera em cada flor. Tantas pequenas coisas formam um grande amor. Com toda a vida pra viver, bastam segundos pra você dar
dar num sorriso amigo a luz do amanhecer. Nota por nota uma canção, a primavera em cada flor. Tantas pequenas coisas formam um grande amor. Com toda a vida pra viver, bastam segundos pra você dar num sorriso amigo a luz do amanhecer. Toda vez que o meu coração sente o amor chegar, é tão bom ver crescer esta sensação, este bem-estar, é tão bom. Se o amor fizer ficar da cor da paz, se construir é pra sempre mais. Toda vez que o teu coração se deixar levar, vai ser bom. É verdade, é flor, justifica o chão de uma vida. Se é amor, de vencer. Teu coração se deixar levar, vai ser bom. Todo amor que é verdade, é flor, justifica o chão de uma vida. Se é amor, Boa noite. Boa noite. Tadeu está em outra missão hoje.
Então nós continuamos aqui com vocês, ouvindo estas canções extraordinárias. E ainda hoje eu lembrava com a minha esposa a respeito desta casa, e que um dia Dr. Bezerra, numa mensagem, escreveu que esta casa é uma árvore frondosa à beira do caminho, onde todo viajor cansado pode vir, repousar, recuperar suas forças, ficar ou partir, cabe ao coração de cada um. Na primeira vez que eu entrei no Perseverança, em 1978, eu tinha 3 anos, mas eu me lembro, na entrada do salão antigo, que ele era a metade, Dona Guiomar, na primeira palestra que assisti, ela disse: ali à porta ficam amigos e benfeitores espirituais, que entregam para vocês uma espécie de cartão de visitas, escrito, um amigo para servi-lo. E a partir daquele momento que você vai estreitando a sua vinda à nossa casa, você é inscrito na Casa Perseverança Espiritual, para onde são enviados as suas preces e de onde vem o recurso. Nunca esqueci, e cada vez que chego nessa casa tenho a impressão, não é? Embora não veja nada espiritual, esses amigos recebendo a cada um de nós nessa porta. E é um privilégio. Nós vivemos neste mundo, num mundo dentro de um outro mundo. Num mundo onde, quando nós entramos nos limites desta casa, recebemos o abraço espiritual. Se tivermos uma companhia que não é desejada por conta de algum problema que estamos passando, não tem a permissão de entrar. E vimos para esta casa, nestes momentos, nestas horas em que ficamos cantando com a nossa banda, preenchendo o nosso coração de força, de energia, de encorajamento. E esses amigos do convite da porta abraçam e recebem a todos. Sejam todos bem-vindos. A vocês que estão aqui hoje, que lutam com a dor no coração de ter devolvido a espiritualidade quem amam há muito pouco tempo. A vocês que estão lutando contra uma enfermidade. A vocês que estão em enfrentamento de problemas de trabalho, seja qual for, saiba que vocês todos, nós todos, somos acolhidos, abraçados. Essa é a nossa maior finalidade de vida nesta casa, acolher o coração de cada um. Esta casa tenta imitar a Casa do Caminho de Jerusalém, que foi o primeiro lugar fundado pelos discípulos, onde a urgência era dada, não importava a raça, a cor, a religião, de onde vinham, mas pela necessidade. É assim que essa casa trabalha. O amor impera em cada um dos seus cantos. A vocês que estão em casa, tenho amigos lutando contra o câncer, fazendo quimioterapia, vocês também devem ter. Tenho outros que fizeram cirurgias, eu vou assistir, então que eles também sejam, com certeza serão, abraçados por esta força espiritual. Que Deus nos abençoe e obrigado, Deus, por esta oportunidade deste encontro neste mundo, dentro de um outro mundo, neste mundo de amor. Queria convidar a nossa Nívia para fazer a prece para nós, por favor, com todo carinho. Vamos fechar os nossos olhos, serenar a nossa mente, sentindo a presença de Deus em nossos corações. É o Senhor da vida que caminha sobre nós, que percorre todos os nossos sentimentos, nossos anseios, nossas angústias. Porque esta é a casa do Senhor Jesus. Esta é a casa de Maria, nossa mãe. É a casa de Dr. Bezerra de Menezes, que estende os seus braços a todos nós, fortalecendo ainda mais as nossas vidas,
para que sejamos sempre, Senhor, os seus instrumentos de luz. Ó Jesus, quanta alegria, alegria de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em seu santo nome. Então, Senhor, gratos que estamos, honrados por fazermos parte desta casa, da casa onde Deus habita em todos nós. Gratidão eterna, Senhor, e te pedimos a devida licença, a permissão e a proteção para iniciarmos os trabalhos desta noite, após a oração que tu nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Sem que percamos mais nenhum minuto, vamos receber o nosso Tinho, que nos trará a palavra desta noite. Desculpe a decepção. Traziam uma mulher dita pega em adultério e ela tentava encontrar abrigo na casa do caminho de Jerusalém. Quando ela chegou à porta, ela entrou e os seus perseguidores ficavam à porta exigindo que Pedro lhes entregasse para que se cumprisse aquela horrenda lei do apedrejamento. Então Pedro ficou desnorteado, ele era o comandante. Chico foi levado à casa do caminho e contou que essa casa do caminho era uma casa com formato parecido conosco, uma parte do salão feito em U. Nas laterais, os cátres, os quartos onde eram abrigados todos os necessitados. No fundo, o lugar, o quarto de Pedro, de Tiago e de tantos outros que ali ofereciam ajuda àqueles que estavam necessitados. No meio, além de funcionar uma espécie de anfiteatro como este aqui, guardadas as proporções, era o lugar onde eram atendidos as pessoas. E esta mulher estava no meio. Pedro, sem saber muito o que fazer, vai para o seu quarto e começa a orar. A parede dos fundos do seu quarto desaparece e Jesus surge com uma luminosidade inacreditável. Então ele olha para Jesus e fala: Senhor, já sabes o que está acontecendo? Ele ouve Pedro: agora trouxeram, ele narra, o que eu faço? Jesus olhou para Pedro e disse: você, eu não sei, eu vou confortar a minha irmã. E foi até lá, dando a resposta para Pedro, que acolheu. Quando li isso a primeira vez, achei de uma emoção incrível, porque é exatamente o que acontece nesta casa. As pessoas entram para serem guardadas, abençoadas. Não importa a sua história, de onde vieram, de que maneira vivem. Ninguém pergunta quais foram os seus erros. A misericórdia do Pai abraça a todos, sim. Cada um de nós tem uma história. E a doutrina espírita nos fala a respeito destes resgates. Há um amigo querido espiritual que um dia desses nos contou que ele recebe, ele fala: eu vou receber todos vocês, mas eu não tenho pressa, não é? E com tantos anos de nossa casa, 60 e tantos anos, ele disse: nós já temos uma turma boa de trabalho deste lado, de amigos que partiram de nossa casa. Então ele contava que ele recebeu um amigo
e que foi hospitalizar esse amigo, porque o amigo tinha lutado contra uma enfermidade, e foi lá recuperar-se naqueles departamentos adequados da espiritualidade, da colônia espiritual, provavelmente de nossa perseverança espiritual. E ele disse, depois de um tempo, a gente vai e acompanha este irmão a um departamento de prestação de contas, não é? Não há lá um tribunal, há uma oportunidade que é oferecido para que você reveja os seus compromissos e tire a sua própria conclusão. Então ele levou o amigo, depois de um tempo foi buscar o amigo para levar a este departamento. Aí o amigo, já pressentindo que talvez lhe acontecesse, ele disse, João, o nome dele é João, eu posso ficar aqui mais umas semanas? Eu ainda não estou bem, eu estou fraco. Ele disse, claro que pode. Ele falou, o tempo aqui no meu mundo, falando do mundo espiritual, é diferente. Nós temos um pouco mais de tempo. E ele ficou lá. Passado as semanas, ele pegou o amigo e levou a este departamento. Eu falei, João, e o que você faz? Eu cruzo os dedos quando os nossos amigos entram. É dado saber uma parte das reencarnações, não muito, porque vocês não suportariam a sua própria realidade de muitas vidas. E aí ele vai se lembrar dos compromissos antes de nascer desta última encarnação e rever como viveu e tira as suas próprias conclusões. É o momento de maior lucidez do espírito, porque o meu amigo veio e disse, João, me ajuda a nascer imediatamente. Eu preciso continuar esse trabalho. Falei, agora você tem que esperar, porque não é assim, não dá para ser com essa urgência. E a espiritualidade anota tudo aquilo que naquele momento extremo de lucidez, nós nos confessamos. Eu quero nascer, não quero ter privilégio, eu não quero casar. E aí eles vão anotando, né? Para que no dia do nosso contrato, eles tragam à tona aquelas informações e a gente decida como será a nossa vida. E aí, os espíritos contam que a gente pede 10, 15 provas. A gente volta só duro, sem dinheiro, e reclama a vida toda. Segundo a doutrina espírita, o nosso destino não está totalmente traçado, nem é inflexível. Nós elaboramos um planejamento reencarnatório antes de nascer, escolhendo as provas principais, a linha mestra, diria um amigo meu, que passaremos. No entanto, o livre-arbítrio nos permite escolher como agiremos diante dessas situações, alterando o desenlace final de nossas ações. O que quer dizer que podemos complicar as provas ou atenuá-las tremendamente. A escolha das provas da erraticidade no plano espiritual. O espírito escolhe o gênero. Quero o trabalho, o problema financeiro, não é? Que necessita passar para espiar faltas do passado e evoluir. O espírito tem consciência e previsão das coisas principais que vão lhe acontecer. Quer dizer que quando nós planejamos, existe um livro chamado A Extraordinária História de Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves foi um visigodo, um bárbaro, que cercou Roma no ano de 410 e humilhou Roma. Ele foi responsável pela destruição de Roma. Agostinho virou o seu mentor, que na época era só um padre. Atravessou as barreiras dos soldados, orou muito, conversou com ele, para que ele não matasse as crianças, as mulheres e as igrejas, das igrejas. E ele até hoje, até depois de muito tempo, ele não sabe como ele permitiu que Agostinho atravessasse aquelas barreiras e fosse falar com ele sem matá-lo. Está lá no livro, A Extraordinária História de Jesus Gonçalves. E aí, por que ele cercou? Porque o então imperador, se eu não me engano, Urbano III, prometeu a ele, se ele lhe ajudasse em algumas guerras, a direção do exército romano. E o imperador deu no pé, largou a cidade daquela maneira e foi realmente uma catástrofe,
não é? Ele nasce de novo depois como sobrinho dele, como Alarico III, infelizmente ainda movido pelo belicismo e pela guerra, e tem a história dele de reencarnações, que de vez em quando a gente pega um pedaço dentro da literatura espírita para poder estudar. Mas o que eu queria lembrar é que ele, quando parte de uma última vez, nasceu várias vezes com lepra, compulsoriamente. É aquela história, quando o espírito não tem lucidez e não tem como resolver a sua própria condução na próxima vida, a espiritualidade o ajuda. Ele nasceu várias vezes com lepra. E nos idos de 1900 está Alarico. Uma das últimas encarnações dele foi como o cardeal Richelieu, responsável pela morte de mais de 10 mil pessoas numa guerra que demorou muitos anos. Ele tinha 2 deuses, o Deus e a França. Então a espiritualidade o chama numa conversa e diz a ele, parece que eu estou ouvindo essa voz e cada um de vocês também, a partir de hoje você vai se preparar para a sua próxima encarnação. Dentro dos seus ofícios na espiritualidade, aqui na nossa colônia, ele já estava trabalhando, não é? 1900, 1500 anos depois do cerco de Roma. Ele diz assim, você vai se preparar para nascer. Então, querido, e eu já vou lhe dizer, a lepra está prevista para a sua próxima encarnação. Descobrirão remédios que vão curá-la ou amenizá-la, mas você não vai se beneficiar. Ficará órfão muito cedo. Nascerá num círculo de comandantes que você liderou na época da história das guerras. E ele nasce como Jesus Gonçalves. Como se achou indigno de chamar Jesus, ele põe um acento agudo no seu nome e passa a chamar-se Jesus Gonçalves. Ele, o filho que era um grande comandante, os pais morrem muito cedo, ele vai parar num leprosário. Em 1940 e 41, ele está lá, tinha nascido com o dom das artes. O Espírito que lhe deu a notícia do reencarne, lhe falou sobre este preparo, para que você amolde, acalme a sua alma, você nascerá com dons de música, de poesia. Então ele era músico, poeta, mas teve a lepra. E dos tempos de Jesus, a diferença era curta. Quem tinha lepra naquele tempo era convidado pelo serviço de saúde a entrar num carro, a se afastar da família, a ser isolado num leprosário e a nunca mais voltar para casa, porque não tinha cura. E as pessoas faleceriam. Como ele era de uma inteligência muito grande, transferiram ele algumas vezes de leprosário. Em um deles havia um centro espírita. A misericórdia de Deus, além de toda essa questão, permitiu que ele se casasse com uma mulher que foi morar com ele no leprosário. Leiam a história. Um dia ela morreu. Aliás, um dia ela morreu. E alguém incorporou esta mulher numa das últimas sessões espíritas daquele centro. E ela lhe conta, é verdade, a vida continua. Ele havia escrito um soneto chamado Falta. Onde andará um grande bem de cuja busca sou judeu errante? Não está na morte, não está no além, não está nos altares que essa vida tem. A morte é um nada, a fé é receio, eu vivo assim, reclamando. No dia que ele se converte à doutrina espírita, ele reescreve o soneto e passa a dizer, glória, glória, já encontrei um grande bem de cuja busca fui judeu errante. É o facho luminoso que contém a luz que me ilumina a cada instante. Sim, está na vida, está na morte, nas mansões do além, está no amor, está na fé, perante os 2 altares que esta vida tem. Converte-se. E se relaciona com Chico Xavier por carta. Manda-lhe fotos do seu nariz dissolvido pela lepra. Chico, olha como eu estou bonito.
Um dia ainda vou lhe conhecer. Ele parte, depois de uma palestra, a última que lhe injetaram uma energia espetacular, e aparece em Uberaba. Quando ele entra, os lugares da lepra, por ter conseguido vencer aquela história, eram focos luminosos. E a literatura espírita está lotada de sonetos e poesias de Jesus Gonçalves. Meus amigos, diria um grande amigo, tudo está certo. Aquilo que a gente acredita que não está certo, está certo. Viajei para o sertão no ano de 1900 e alguma coisa, no começo. Fomos uma casa. Chegamos lá, havia um homem acorrentado no fundo da casa, sem roupa, com uma cobertinha que a minha mãe chamava de cobertinha mata-frio, nu, agachado de cócoras, cabelo já esbranquiçado, prateado, e um casal de senhores muito idosos eram seus pais. Aquela cena nos chocou. Num lugar pobre, miserável, sem recurso, o homem estava acorrentado a uma espécie de mancebo preso na parede. Dona Guiomar estava no nosso grupo. Nós chamamos ela e falei, por favor, nos socorra. Nos explique. Diga para nós. Ela entrou e disse, olhou para a mãe, olhou para o pai. Ela olhou para a gente, como toda mestra. Primeiro ela perguntou, o que vocês estão sentindo? Eu falei, Dona Guiomar, nada. Ela olhou e falou assim, pois vocês têm razão. Olhou para a mãe e falou, quanto tempo ele está aí? Desde os 16 anos. Quantos anos ele tem? 53. Aprisionado. Ele nunca vai à rua. De vez em quando ele está mais calmo, nós o pegamos com a corrente e o levamos para passear. E por que ele está nu só com o cobertor? Ele usa roupa para se molestar. Então ela disse, vocês estão acreditando que aqui nesta cena não está presente a misericórdia de Deus. Pois eu vos digo que aqui está presente o amor incrível de Deus. Este homem foi um nobre da Idade Média na Inglaterra. Não se contentava em ganhar as guerras, levava os seus prisioneiros ao calabouço e à morte terríveis. Um dia ele partiu. Os seus inimigos fisgaram, tomaram o seu espírito e levaram ele para a região onde há pranto e ranger de dentes. Deus, misericordioso, pela intercessão de pessoas que o amavam muito, foi até lá, tomou o espírito e o escondeu no Brasil. Sim, meus filhos, é por isso que vocês não estão sentindo nada. É porque ele está aqui escondido. Os seus inimigos não têm autorização de vir até aqui e nem sabem que ele está aqui. Se há uma exigência na alfândega da terra de vistos e licenças para se passar uma fronteira para outro país, a fronteira espiritual é muito mais exigente. Então, Dona Guiomar, por que ele se agride? Ele já conquistou o arrependimento, que é o primeiro estágio da reforma do Espírito. O arrependimento. Então, a verdade que está nele, ele lembra, vem à tona, e ele se desespera e não se conforma, que ele foi capaz de cometer tantas atrocidades. Aí o que nós podemos fazer por ele, Dona Guiomar? Nós podemos orar, interceder a Deus. Fizemos um círculo, choramos muito, e ela durante muitos minutos implorava ao Pai, a misericórdia do Pai para aquela situação.
Terminou a oração, um silêncio, ela saiu, e quando estava alcançando a porta, ela voltou, segurou no braço. Aí, só um pouquinho antes, quando nós terminamos, o moço não falava há 16 anos. Terminamos de orar, ele disse, graças a Deus. Quando estava saindo, Dona Guiomar voltou, segurou no braço da mãe e disse para a mãe, amanhã, tire as correntes dele. Aí eu pirei. Saí na rua, catei o braço de Dona Guiomar e falei, me conta o que aconteceu. Me conte você. Jesus, quando curava, dizia, os seus pecados estão perdoados. Fez isso com o tetraplégico. Fez isso com muitas pessoas. Eu tinha a impressão, Dona Guiomar, que uma fase do karma havia sido quitada. Ela falou, exatamente, meu filho. Já passou o tempo. E você acha que o que nós trazemos para o sertão é alimento e remédio. Nós trazemos a força espiritual, que igual este homem, entra nas casas e liberta as vidas. Tudo está certo. E aí este amigo espiritual, o João, ele diz assim, quando você acha que o que está acontecendo com você é um castigo de Deus, é a sua libertação. É o ponto final de uma história. Eu confesso a vocês que até hoje, eu espero aquele dia lá, os seus pecados estão perdoados para mim também, que eu fui lá. Até hoje, eu fico, Senhor, será que o tempo já deu? O Evangelho está cravejado destes momentos espetaculares. Eu li no começo que a nossa linha mestra é traçada, mas que a espiritualidade pode mudar. Quanto tempo será que o Francisco, daquela cidadezinha do Ceará, estaria fadado a ficar naquela situação? Mas Deus misericordioso, não é, Valmir? A gente não manda em nós naquele tempo. Os nossos dirigentes decidiam, né, Marcos? Nós vamos nessa cidade desta vez. Certamente a espiritualidade estava ali toda reunida, pedindo que nós fôssemos com aquela força para aquele lugar. Entramos numa outra cidade. Aí o Zé Roberto, nosso Strabelli, foi convidado a ver quantas casas tinham em cima daquele morro. Ele falou, umas 25 casas. Então tá bom, Alagoas, vamos levar a cesta básica para eles. Dona Guiomar deu a volta e olhou uma comunidade, ela voltou e disse assim, há mais de 600 casas. Eles são invisíveis, porque fazem parte de um grupo de espíritos que nasceram juntos para passar por essa dificuldade. Os benfeitores que os guardam, quando eu passei, se ajoelharam e pediram que pudéssemos atendê-los para ajudar a que eles se libertassem. Então os caminhões deram a volta e subiram aquele morro, e fomos atender a 600 famílias que naquele dia não só receberam o alimento, mas como também recebido a ajuda espiritual. Daí a exigência de quando vamos para o sertão, do silêncio, do respeito, da introspecção, da oração, da participação a todo momento, porque o que está acontecendo não é somente a entrega de uma feirinha, mas um momento espiritual, de resgate, de salvaguarda, de ajuda, de afastamento. Numa outra casa, Dona Guiomar entrou e viu que tinha um quadrinho daqueles, nós damos um Jesus, uma foto de Jesus. Ela perguntou, de quem é esse Jesus? De Maninha. Vocês deram a Maninha este quadro de Jesus quando estiveram na casa dela, na cidade de tal. A gente estava no Cangote do Urubu, Alagoas. É verdade, ela falou, naquele momento, eu vi a mãe. A mãe havia falecido, um bom espírito, mas não acreditava em nada, em ninguém, porque tinha sido enganada a vida toda pelo homem. Então se enraizou na casa da filha, e o espírito dela não saía de lá.
Durante algum tempo, nós viajamos, uma vez ou outra, sem uniforme, sem a nossa camiseta escrito de onde a gente era, lá no começo, na década de 90, né, Marco? Em 95, 96, já estávamos com as camisetas Natal, Estrela da Paz, Perseverança, Jesus, um escrito que nos identificava, uniformizados. Dona Guiomar diz que eles estavam ali orando, e eles aprenderam a confiar em nós, nesse trabalho amoroso. E quando nós estávamos na sala da mulher, ela viu o Espírito, e de repente, um grupo de jovens espirituais, vestindo as nossas camisas, cantando como nós cantávamos, envolveu a mulher, ela acreditou, e foi liberta, naquela hora. Tudo está sob o olhar e a guarda de Deus. Jesus havia na cidade de Tiro dito seu evangelho de amor. Conseguiu conquistar a muitos, mas a outros ele estava contrariando. Naquele dia, ele sai muito cedo para ir embora. Uma mulher que morava naquela região chamada de Cananeia, a mulher cananita, ou Ciro-fenícia, era uma região de pagãos que cultuavam deuses estranhos. Ela soube de Jesus e foi parar na rua onde ele iria passar. Imagine vocês, uma mulher hoje, naquela região, é uma região difícil. Imagine uma mulher, naquele tempo, hoje é difícil. Ela vai e fica aguardando a Jesus. Quando ele passa, ela diz: Senhor, minha filha é tomada por espíritos imundos. Por favor, cure-a. Jesus silencia. Ele tinha uma intenção. Aquelas pessoas eram chamadas pelos israelitas, por conta desta descrença ou a crença em ídolos, naquela condição de pagãos, como cães, acreditem. Ele continua impassível. A mulher vai e insiste: Senhor, socorre-me. Ele diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Naquela hora, ela rememora o seu passado. Não conseguiu ver uma mácula na sua conduta perante a Deus. Havia perdido tudo o que amava: o esposo, os amigos, a família. Havia lhe sobrado a filha. Era a sua esperança de futuro. Ele disse: Senhor, ajuda-me, minha filha precisa da sua ajuda. Aí ele volta-se e diz: não é justo que se dê o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela o afronta: mas, Senhor, os cães se alimentam das sobras que caem da mesa dos seus senhores. Jesus chora, volta-se e abraça a mulher, olha para os discípulos que já haviam mandado ela embora e diz a eles o quão grande era a fé daquela mulher. Meus amigos, não estou aqui fazendo um convencimento de que nós temos que nos conformar com a nossa circunstância de vida. Estou dizendo a vocês que cada um de nós tem um encontro com este Deus que nos clama todos os dias. E que o karma é a criatura mais volúvel que existe no meio de nós. Ele pode ser piorado com a minha conduta, mas ele pode ser melhorado tremendamente. Tem um amigo que devia, entre aspas, ter partido com cerca de 30 anos de idade. Foi trabalhador desta casa, foi um amigo fiel. Ele, a esposa foi dirigente de creche. Vi os 4 filhos deles nascerem aqui. E ele tinha este conhecimento. Então, Antônio, quando eu conversava com ele, eu dizia: o que você pede para que Deus me deixe viver, para cuidar dos meus filhos? Passado o tempo, o seu coração esquisito lhe deu um problema sério. Ele ia para uma cirurgia. Numa sessão de trabalho espiritual, com um amigo espiritual incorporado, eu vi
ele conversar com a esposa e dizer: minha querida, nós pedimos, não sabemos se seremos atendidos. Passado 15 dias, Antônio entrou no centro com chuleado do pescoço até o abdômen. Bom pra caramba. Passado 10 anos, o coração dele teve um outro problema, teve que trocar a válvula. Neste dia, parece que eu estou em todas, né? Mas não é verdade. Eu estava presente e eu vi este amigo espiritual dizer: agora nós sabemos, ele vai viver. Passado um tempo, o seu coração não tinha mais como trocar a válvula, 75% sem funcionar. Ele ficou escondido durante 1 ano sem que a gente pudesse vê-lo. Mandávamos bilhetes: nós te amamos, aguente firme, Deus vai lhe providenciar um coração novo. Infelizmente, um jovem de 19 anos, pularam 8 pessoas e deram a notícia, havia festa na rua, era agosto, se eu não me engano. Nossa presidente anunciou no microfone: o Antônio está indo para o transplante cardíaco. No dia seguinte, a notícia de que ele estava quase que restabelecido. O seu coração pulsava dentro dele. Ele tinha que ter morrido segundo a linha mestra da sua construção espiritual e do seu acordo, com mais ou menos 30 anos. Sabe quantos anos deve fazer esse ano, Antônio? 80. 80. O que mudou? Desde novo, se ofereceu ao trabalho espiritual, trabalhou com Dona Guiomar a vida toda, acolheu os funcionários que ele recebia, eu tive a oportunidade de conhecer, ajudou a todos e até hoje é um trabalhador da espiritualidade na terra. Meus amigos, sim, nós um dia, por conta do nosso passado, firmamos um acordo, mas o problema que passamos hoje nem sempre é, ou nunca é, um castigo, mas uma libertação. E como é que nós podemos mudar a nossa história? Nos engajando no bem, seja qual for este bem, onde quer que nos encontremos, numa casa espírita, no abraço numa fila de ônibus, acolhendo a nossa família e não deixando aquela tia que virou chata porque está doente, sem amparo. É verdade que repete a doença o tempo todo, que fala, ser o ouvido, ser alguém que possa um dia se tornar as mãos do Cristo cada vez mais, para que estas mãos, a dele, através das nossas, socorram João, Maria, José. E com isso, com esse argumento, os advogados espirituais consigam mudar o nosso próprio destino. Que Deus nos abençoe e que o bem viva conosco todos os dias de nossa vida. Muito obrigado. Nesta noite, tivemos a evidência da misericórdia de Deus. Porque esse Deus colocou esta casa em nossas vidas. E nesta noite, como viajores cansados, a busca de alento para as nossas vidas, de calmaria para as nossas dores, de solução para os nossos problemas, Deus providenciou os seus recursos. Jesus, nosso mestre e nosso guia, disse em todas as suas curas: a tua fé te curou. Porque é a fé que movimenta o nosso sentimento, que movimenta o nosso coração. As mãos generosas de Deus. Como o Tinho disse nessa noite, que ao adentrarmos nesta casa, seres espirituais se colocam ao nosso lado. Digo para vocês, nossos amigos e irmãos, milhares de amigos e benfeitores espirituais se colocam ao lado de cada um de nós, circundando o nosso ser e a nossa vida, para que o melhor de Deus se faça em nossa vida. E o melhor de Deus em nós nesta noite é através da libertação de todo mal, de toda doença, de toda angústia,
de todo medo, de toda depressão. Ó Senhor da vida e da paz, Tu que conheces a cada um de nós profundamente, pois nos criou a Sua imagem e semelhança. Então, Senhor, que as Suas mãos generosas e poderosas se estendam sobre cada um de nós nesta noite, percorrendo todo o nosso ser, restabelecendo as nossas células, os nossos centros e forças, e derrame sobre nós bênçãos de saúde, de cura, de bom ânimo, de esperança, de prosperidade, de alegria, de amor, de confiança, de fé e de paz. Que a paz que cada um de nós deseja encontrar, que nós saibamos que a misericórdia de Deus primeiramente está em nós, e que nós possamos todos os dias nos renovarmos e nos fortalecermos, porque o Cristo habita em nós. Vamos ficar de pé, por favor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem do céu. A começar em mim, prometo ao meu Senhor que a cada passo que eu der, que seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Agradecendo a Deus, a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes e toda a corrente espiritual, pelas bênçãos derramadas sobre todos nós, pedindo ainda que essas bênçãos se estendam sobre todos os seus filhos, Senhor, nos quatro cantos da terra, minorizando as dores dos que sofrem, as dificuldades, principalmente, Senhor, nos países que se encontram em guerra. Que o Teu amor e a Tua luz seja a força presente em nós. Pedimos a permissão e a proteção para encerrar o abençoado trabalho dessa noite. Que assim seja, louvado seja Deus. Toda a esperança encontrei no meu Senhor, com perseverança consegui vencer a dor. Hoje eu estou aqui e não quero mais chorar. Todo o tempo que perdi, com amor recuperar. Jesus virá pra mim. Oh, perseverança é a casa do Senhor.
Fiquem com Deus. Uma ótima semana, uma ótima vida. Tudo de bom. Até a próxima semana. Boa semana, queridos amigos. Esperança, alegria, paz, confiança em Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima semana.